Mateus, eu não vou procurar abrir muito esse assunto, mas quero fazer deste assunto uma meditação, tá? Uma meditação. Vamos meditar em duas coisas aqui. Duas situações que ocorreram na primeira vinda e que ocorre agora mesmo na segunda vinda e que aconteceu nos dias do irmão Brana. 22, 31 de São Mateus. Não, deixa eu voltar aqui. Vou voltar essa leitura aqui, peraí. Só um momentinho. Vou pegar um pouco antes. 22 e 31, foi o que eu disse, né? Mas não é essa leitura. Aonde eu coloquei isto? Deixa eu dar o tema para vocês aqui. Pega o meu celular. Vou pegar outra leitura para eu fazer essa última. São Lucas 7. Depois eu volto nessa. E 36. Eu anotei aqui. Engraçado, eu falo, depois que eu falo, passa um pouquinho que a minha voz aparece aqui para mim, no meu caso aqui. Está tendo um delay aqui. E 36. Aqui é uma situação. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe com os pés com lágrimas, enxaguar-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijar-lhes os pés e ungir-lhes com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo. Não falava para ninguém. Falar consigo mesmo é pensar. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como ou com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e se enxagou com os seus cabelos. E não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu
esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Agora, deixa eu pegar aqui para vocês o que eu tinha em mente aqui, que está em São Mateus. Tá, só um minuto aqui que eu vou tomar o texto aqui. São Mateus 12. Agora sim. Agora sim, o verso 22. Veja o quadro de uma mulher pecadora, como ela aproximou de Jesus. Ela não pediu nada, ela não falou nada, ela só queria ter uma oportunidade para realizar um serviço para o Senhor. Você não vai encontrar nenhuma expressão dela. Jesus falou sobre ela naquele momento, conversando com o dono da festa, que era o Simão, e fez aquela comparação dos 500 e dos 50. Tá? Então, aquele que mais amou é o que mais perdoou. A quem muito se ama, muito se perdoa. O fato aqui é a aproximação desta mulher. E trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que expulsa então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Saqueando então sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Senhor Deus, nesta meditação, nesta noite, de 2 episódios aqui, eu oro, Senhor, que isto venha nos ajudar a compreender, entender a nossa posição diante da palavra, neste dia e nesta hora,
que a igreja do Senhor está vivendo, todos nós esperamos, todos nós desejamos estar naquela manhã de ressurreição. Portanto, Senhor, ajuda-nos a nos enquadrar, nos ajustar com aquilo que nos leva a chegar à medida da estatura completa de Jesus Cristo. Pedimos isto para a tua glória e tua honra, Senhor. A tua ajuda nesta noite, para os presentes e aquele que tem nos acompanhado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Engraçado, esse negócio não está legal. Eu viro assim, minha voz desaparece. Deixa eu dizer uma coisa, só se for o retorno aqui que está dando mancada, né? Eu vou tomar 2 textos só nessa noite aqui, porque isso aqui eu não vou trazer como um sermão, como uma meditação. Fazemos grandes coisas que não tem nenhuma relevância. Entenderam? Fazemos grandes coisas que não tem nenhuma relevância. E fazemos pequenas coisas que é muito relevante diante de Deus. Tomamos certas atitudes que ela não se destaca, ela não aparece publicamente, mas traz Deus em cena, ok? E às vezes procuramos fazer algo tão grande diante do público para ver que você é capaz de fazer e quer fazer, e você faz, e aquilo não é considerado. Por quê? Porque Deus pesa o espírito que nós estamos fazendo aquilo. Entendeu? Deus pesa o espírito. Por que estamos fazendo aquilo? Eu posso me apresentar como um santo intocável diante da igreja. Será que eu sou um santo intocável diante de Deus? Eu posso usar os melhores recursos fonéticos, traduzindo, usar os melhores termos no português para convencer as pessoas. Mas qual é a intenção que eu estou transmitindo aquilo? Qual é o propósito que eu estou fazendo aquilo? Aí está a grande coisa. Porque se eu estiver trabalhando exclusivamente para ser uma ajuda para os cristãos, ajudar a igreja a caminhar e me empenhar naquilo, então pode ser que não apareça esse esforço. E às vezes você até mesmo não é compreendido por aquilo que você está fazendo. Mas Deus vai cuidar daquilo que você está fazendo. Eu posso ter um grande discurso e tornar uma pessoa muito importante nos corações dos incautos. Incautos são aqueles que não são esclarecidos, que se deixam levar. Portanto, na visibilidade humana, você vai ver que o que falou bonito,
o que se expressou, que aparentou ser um grande personagem, moveu o povo, moveu os que ouviram, moveu para ele, atraiu para ele, que é muito fácil lançar uma sombra numa pessoa indefesa para o seu próprio benefício. Mas quando você chega diante de uma igreja como essa que eu estou aqui, e o meu interesse, ou de qualquer outro ministro, é ser uma ajuda, mesmo que eu saia ferido e você seja ferido. Mas se for para ser uma ajuda, Deus reconhecerá aquilo, e aquilo nunca será esquecido diante de Deus. Então, depende da maneira que nós aproximamos. Tem uma mensagem aqui com o título dela: a presença de Deus não reconhecida. A presença de Deus não reconhecida. Pois bem, eu não vou abordar isso de uma maneira de sermão, de nós pararmos para pensar. Pessoalmente, isso é eu, João Henrique de Freitas. O tempo mais difícil para mim, há 41 anos, é quando chega final de ano. Que tempo terrível, que espírito toma as pessoas. Sabe o que acontece no fim de ano? As pessoas, elas estão tão desesperadas para comer, o que ela não comeu durante o ano tem que comer no fim do ano. Se não comer, ela morre. Não é verdade? Tudo que ela não viajou o ano inteiro, tem que viajar no fim do ano. Tem o ano inteiro para viajar, tem longos feriados no meio da semana, e tem tantos espaços, mas tem que viajar bem no fim do ano, senão não tem graça. É a mesma coisa de comemorar o Natal. Eu respeitosamente eu digo, você não tem uma revelação completa da mensagem, você está comemorando que Natal? Quem nasceu 25 de dezembro? Talvez seja você, ou alguém da sua família. Jesus não. Entendeu? Mas se não fizer, parece que você está fora do espírito do mundo e da hora. É duro andar de contramão com o povo. É duro andar de contramão com pensamentos de pessoas menos esclarecidas na palavra. É muito difícil. É muito difícil, eu digo para vocês, porque você não vai ser uma pessoa que é agradável pelo que você afirma, tá? Isso é um comentário particular, tá? Não digo que você não tem que comer, não tem que viajar, faça o que você quiser. Cada um cuida do seu quadrado, não? Pois bem, ele viu, aqui ó, vou começar aqui. O anjo veio, eu vou chegar nessa mulher lá, já. Eu sei que o meu Redentor vive, foi o que Jó disse. E Jó disse assim, naqueles dias, antes de Abraão, e nos últimos dias, ele se levantará sobre a terra, embora os vermes da minha pele hajam destruído este corpo, ainda assim, em minha carne, eu verei a Deus. Isso aqui
Nós conhecemos essa escritura e ela é muito repetida pelo irmão Brana e nos sermões. Mas veja, a afirmação de Jó: eu vou vê-lo. Não importa se é daqui um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, ou 1.500 anos, ou 2.000 anos, eu vou vê-lo. E quando Jesus entrou no paraíso, Jó o viu conforme ele tinha profetizado. Porque quando os mortos ressuscitaram na sua primeira vinda, Jó estava entre os ressuscitados e ele viu Jesus como ele viu na visão e ele profetizou. Agora, ele viu aquele perfeito vindo. O que aconteceu? Jó, sendo um profeta, os segredos de Deus são revelados aos profetas. Ele falou a palavra, e quando ele falou a palavra que Deus lhe mostrou, isso se materializou, porque era a palavra falada. E no seu tempo aconteceu exatamente daquela maneira. Cristo nasceu, o Redentor, o único que poderia se colocar entre a vida e a morte e construir o caminho e trazer a ressurreição exatamente o que? Ele era a palavra de Deus. Agora, ele falou a palavra, e a palavra era uma semente, e ela amadureceu em seu tempo. Cada semente de Deus colocada corretamente, ela virá amadurecer no seu tempo. Quando ele falou, a palavra já estava materializada, irmão Hamilton. Passaram todos os anos que passaram, mas aquela palavra tinha que vir. O profeta diz que tudo que Deus falou está aqui. Agora ele diz que tem muita coisa que foi deturpada e hibridizada, que vai ser exterminada, não vai deixar de existir. Tá? Mas o que Deus falou no princípio está aqui e virá a sua plena restauração. Quando Deus falou o nome Jesus Cristo, aí Paulo vem e diz estas palavras, que toda a família no céu toma o nome. Agora, você tem uma família, não nesta dimensão, na outra dimensão que tem um nome. Lá ninguém vai chamar Freitas, e nem Baldacone, nem Barbosa, lá vai ter um nome. E todos têm o único nome, é parte desta família que não é daqui, é de lá. Quando Jesus Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados, antes da fundação do mundo, o seu nome já havia sido dito, falado. Então não tem como você não guardar e não cumprir com todos os mandamentos de Deus. Por quê? Porque foi falado que você iria ser o que você é e você ia cumprir com todos os requisitos da palavra. Não tem como tirar isto. Isso está intrínseco em nós, dentro de nós, é nossa alma. Não tem como você destruir a palavra, apagar a palavra. Porque como o Jó falou que ele veria o seu Redentor naquela carne, e ele viu. E quando a palavra passou a existir, não existia nada, só tinha a palavra. E essa palavra estava ali, e a noiva eleita do Senhor estava ali, já tinha falado a palavra. É impossível que você não guarde a palavra, não pague o preço por ela, não ame a ponto de você entregar toda a sua vida por ela.
Agora, que tal se Deus enviasse a sua mensagem através de um anjo? Maria dissesse assim: Maria, salve Maria, bendita és tu entre as mulheres, você vai ter um bebê sem conhecer nenhum homem. Ela diria: espere um minuto aqui, eu vou no laboratório, vou fazer uma pesquisa se isto é possível. Ela não fez isso. A ciência tem que ter uma resposta, não tem? Ela disse: cumpra-se em mim a tua palavra. Mas por que ela foi capaz? Porque o profeta tinha dito que uma mulher, uma virgem, iria conceber. E ela era aquela bem-aventurada para receber a palavra. Ela não recebeu um homem dentro dela, ela recebeu a palavra dentro dela. E aquela palavra era o próprio Senhor Jesus Cristo. Você entende que aquela moça tinha uma eleição para aquele momento, tinha uma eleição para aquele dia, tinha uma predestinação para aquele serviço, para aquela hora, para aquele momento, tinha que ser ela, que a única que não ia negar seria ela. Quando Deus enviou a palavra a você, Deus sabia que você não ia negar esta palavra, que você sustentaria esta palavra. Ele te viu lá, amém? Você está aqui nesta noite me ouvindo, eu estou pregando, você está sentado nesse banco, Ele te viu exatamente nesta noite como você está aí, amém? O profeta viajava 20 anos para trás no tempo, dizia: eu te vejo no tal lugar, assim, 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 com a roupa tal e tal e tal e tal. Nunca pagou aquilo. Aquela mulher que tinha traído o marido dentro de um carro, numa linha de trem, lá numa porteira, numa estação, numa cancela, ela parou o carro lá e o cara teve um ato com ela, o marido estava na guerra, ele falou a marca do carro, a cor do carro, onde ela estava. Nunca foi apagado aquilo. Os nossos atos pecaminosos nunca serão apagados, a menos que sejam um eleito, a menos que seja um predestinado. Todos os nossos pecados, eles vão para o esquecimento, quando é confessado debaixo do sangue de Jesus Cristo. Não há nenhum pecado para te condenar mais. Agora, isso acontece com aqueles que são redimíveis. Mas aqui ela veio, o ventre, a palavra veio no ventre do seu coração, o ventre que seu espírito estava, o ventre de seu espírito e sua mente. Sua mente é um canal. Você tem 5 sentidos que controlam o corpo. Você sabe que você tem visão, paladar, tato, olfato, audição. Mas há somente um canal para o interior daquela alma, que mostra que você é uma semente. Você é alma, corpo e espírito. Então, o único canal, ou a avenida, ou o único caminho para isso é o seu próprio livre-arbítrio. Isso é, você pode receber ou rejeitar. Você faz o que quiser. Veja, você tem alma, tá? Espírito e um corpo.
mas a palavra entra só em um canal. Se a palavra viesse na mente de Maria, ela arrazoaria. Se a palavra viesse no espírito dela, ela arrazoaria. Mas a palavra veio no canal correto, na alma. Então, ela foi destinada ao lugar exato, porque a palavra entrou na alma. E este fato é tão fundamental e importante, porque nós temos 3 etapas: tivemos justificação, e tivemos santificação e o batismo do Espírito Santo. Lutero teve o batismo do Espírito Santo na medida daquele dia, assim o Wesley teve também na medida daquele dia. Agora, nós não estamos tratando mais pelos caminhos da carne nem do Espírito. A mensagem está cuidando de nós pelos caminhos da alma, pelo canal da alma. Se a palavra não entrar na alma, você vai morrer religioso com a Bíblia na mão e vai ser um crente morno, sem ação, apático. Mas se a palavra entrar em sua alma, vai causar uma revolução lá dentro e vai haver uma mudança completamente. Você abraçará a palavra e você será um verdadeiro, genuíno filho de Deus. Você já viu o mar agitado? Já viu? Quem já viu o mar agitado aqui? Muito agitado. Não viu não, Cristiane? Viu? Você não sabe o que é mar agitado? Vou levar você para ver um dia. Um dia eu estava, há muito tempo, não sei lá. Quando a tarde vai caindo, as ondas vão aumentando, né? E o mar chama-se de ressaca, mas chama-se de Macaréu. Então as ondas avolumam e atinge as pedras, e aquilo vai crescendo. Você chega, tem uma marca aqui, você pode colocar aqui uma estaca fincada aqui, quando você vê, desapareceu aquela estaca, o mar está muito lá na frente. 100 metros, 200 metros para frente, e as ondas açoitam o seio das rochas. Pergunta: aumentou a água no mar? Tem mais água no mar? Mas por que ela avançou tantos metros para frente e cresceram as ondas e açoitou as rochas? Então você percebe, quando a palavra entra em sua alma, faz a mesma coisa. Sabe o que o mar está fazendo? Uma limpeza. Tudo que está sujo, que morreu no mar, vai jogando para fora. Então joga tudo para fora. Quando o mar volta no seu lugar, a praia está cheia de sujeira e foi tudo lançado para fora. Quando a palavra entra na sua alma, causa uma revolução e toda a sujeira é jogado para fora e você se torna um verdadeiro cristão limpo de todo o pecado do mundo. Você precisa outra vez que tenha aí um macaréu na sua alma. Macaréu, quando o mar fica revoltado e as ondas levantam, não é isso? E que possa provocar uma limpeza, e Deus achar o caminho para ancorar na sua alma. O profeta diz que Maria não recebeu um homem dentro dela, recebeu a palavra dentro dela. É isso que ela recebeu. Portanto, Eva estava na mesma base. Eva estava na mesma base que você está hoje, que a noiva está hoje, na mesma base. Maria estava na mesma base, e Eva na mesma base. Ela podia tomar a palavra de Deus e dizer: Deus disse para não fazer isto, ficar longe daqui, ponto. E isso teria sido muito
muito bom. Mas ao invés disso, ela tentou hibridizá-la com mentira de Satanás e trouxe morte para si. Mas quando isso veio a Maria, foi diferente. Eis aqui a serva do Senhor. Como se fará isso? Não importa como será. Você falou, é a palavra de Deus, eu a recebo. Eis aqui a serva do Senhor, seja feito segundo a tua palavra. Ali estava, ficou estabelecido, e ela estava bem assim. Veja, ela deu à luz aquele germe de vida, que era a palavra de Deus manifestada em forma de um homem. Maria deu à luz a palavra de Deus em forma de um homem. A noiva está dando à luz a palavra em forma de um cristão, de uma cristã, de uma igreja limpa. Amém. Igreja limpa. Que a palavra é o seu ultimato, é o veredito final. Se está na palavra, acabou, não tem assunto, não vou me ajeitar. Vamos ajeitar para encaixar isso aqui? Tem muito jeitinho, tem muita maneira de você ajeitar a palavra, tá? Da sua maneira, não da maneira do Espírito. Da nossa maneira e não da maneira do Espírito. Mas quando você fala, Senhor, eu não sou capaz, mas eu creio. Senhor, eu não sou capaz, mas eu aceito. Senhor, o que a minha vizinhança vai fazer? Não sei se vocês sabem, o profeta disse que Maria morava numa rua sem saída, é a última casa da rua. Ela não era uma pessoa de destaque. Certo? Ela passava desapercebida por entre a comunidade, por entre a cidadezinha de Nazaré. Mas quando a barriga da Maria começou a volumar, todo mundo conheceu a Maria. Você entende isto? Quando a barriga daquela moça começou a volumar, então chamou a atenção da cidade inteira. Ninguém conhecia. Agora todo mundo quer jogar uma pedrinha ali. Todo mundo quer fazer uma crítica, tá vendo? Mora lá na última casa da rua, aquela moça, olha a barriga dela, ela não é casada, como é que ela arrumou isso? Arrumou um velho lá, para se ver livre do apedrejamento, arrumou um velho para ser o tutor dela, para dizer que é filho dele, mas é um filho ilegítimo, assim dizia toda a comunidade, toda a vizinhança. Quando Jesus entra em você, isso vai chamar a atenção no seu trabalho, vai chamar a atenção na rua que você mora, vai chamar a atenção em sua comunidade, porque você começa a ter comportamentos diferentes, você começa a agir diferente. Maria ficou diferente e você fica diferente, porque a palavra entrou aí. Amém. Aleluia! Pois é, ele fala, santão, olha o santão ali, ó. Agora, nem nas minhas festas ele vem mais. Vá para o diabo com sua festa. Festa para o capeta. Não vem mais na minha festa, não vem mais nas minhas reuniões, ficou um santão agora, ficou um fanático. Cuidado com a boquinha, viu?
Você pode passar do outro lado sem saber. Jesus, aonde ele vai, ele chama atenção para críticas. Maria chamou atenção para críticas. Agora, tem duas coisas importantes. Jesus fez um mudo falar, o surdo ouvir. E tinha uma multidão ao redor. Que espetáculo! Conheci um moço, mudo, surdo de nascença, porque o surdo é mudo, não é verdade? Porque você não escuta, como é que ele vai falar, ué? Tá certo isso? Tá ou não tá? Se você nascesse surdo, você falava? Você não escutou, como é que você vai falar? Ele é surdo e mudo. Jesus abriu os ouvidos do surdo, soltou a língua do mudo e causou uma revolução ali. Aí disse, não. Belzebu é o príncipe dos demônios. Belzebu chamou Jesus de feiticeiro. Ele é um feiticeiro. Olha o que ele fez. Olha o homem falando, ouvindo, dando glória a Deus. Aí Jesus foi discursando com eles e termina o discurso assim. Olha, toda blasfêmia é perdoada. Ou seja, todo pecado é perdoado. Mas o que vocês estão fazendo, vocês não têm perdão. Porque essa blasfêmia é contra o Espírito de Deus. E quem abriu os ouvidos, soltou a língua daquele homem, era o Espírito de Deus na forma de um homem, Jesus Cristo. Você percebe agora que aquelas pessoas estavam ali e aquilo foi feito diante delas para que elas se manifestassem o que tinha dentro delas. Estão me entendendo? Aquilo aconteceu diante daquela multidão, São Mateus 12, a partir do verso 22, leia todo o texto. Deus permitiu aquilo, fez aquilo, para que eles falassem, para que eles se manifestassem. Todo espírito tem que se manifestar nesta era. Nos dias da primeira vinda, todo espírito se manifestou. Os feitos de Jesus faziam com que aqueles espíritos se manifestassem. E você chega, prega uma mensagem como esta nesta noite. Tivesse pessoas incrédulas me ouvindo, o espírito dela ia manifestar, ela ia falar muito contra esta mensagem aqui, e ela está perdida. Tem uns fatos ocorridos, que nunca declarei a público isto, de pessoas passar do outro lado e eu saber que ela foi. Tá? Isso é temerário. Mas se você chegar e dizer, olha, sabe uma coisa? Você blasfemou contra o Espírito Santo. Vocês acham que eles vão crer nisso? Então, você não deve perder tempo com o incrédulo. Perder tempo com pessoa que tem a cabeça feita, não aceita conselho, não dá satisfação para ninguém. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu sou livre. Eu tenho satisfação a dar a essa igreja que está me ouvindo como pastor dela. Eu tenho satisfação a dar a uma esposa que eu tenho que está me ouvindo pregar nessa noite aqui. Eu tenho satisfação a dar a quem merece meu respeito. Quando você não respeita e não tem satisfação a dar a ninguém, você tem uma vida própria e Deus não vai cuidar, não vai trabalhar com você, porque quando Ele for ajustar você, você vai berrar, e quem berra é bode.
Deixa Deus tratar com uma pessoa. Olha, é como pregar sobre dízimos, que coisa terrível. Há quantos anos não fala nessa igreja de dízimo? Hein? Agora eu pergunto uma coisa, e adianta? Ei, vocês, audiência minha aqui, adianta? Ou vocês acham que eu não sei quem é e quem não é nessa igreja? Eu tenho um relatório disso. Então, não adianta. Não nasceu para aquilo, nasceu para ser ladrão, nasceu para roubar o cofre de Deus, roubar a arca do tesouro. É isso. Que destino miserável. Dízimo é tanto palavra como é o batismo. Mas vou voltar. Vocês perceberam que Jesus fez esses sinais para que eles manifestassem o que eles tinham? Eles manifestaram e blasfemaram? Agora, vamos virar a arma para o outro lado agora para eu encerrar. Quando uma mulher chega em uma festa de gente rica, que era Simão, para começar, ela teve algumas dificuldades. Ela teve que entrar lá de uma maneira furtiva, que ela não podia entrar. Dado quem ela era, e a festa só entrava com convite. Ela não tinha convite. Ela deu um jeitinho e entrou. Quando você quer servir a Deus, você dá um jeitinho. Quando ela entra, como nós lemos no texto ali, São Lucas 7, 36 em diante, você vê que ela não queria chamar a atenção da audiência. Ela estava desejosa em prestar um serviço a Deus. Vamos entrar bem no espírito desta mulher. Ela não pediu licença para Simão, que ele não ia autorizar ela. Ela não fez nenhum alarde, ela não fez nenhuma comunicação com ninguém ali. Apenas entrou e foi direto ao homem rejeitado da festa. O homem que não lavara os seus pés, o homem que não foi ungido com unguento, o homem que foi colocado ali para deboche, o homem que foi colocado ali para uma prova, para provar quem ele era. Ela entrou, o que ela queria não era exibir, ela queria fazer um serviço. Se isto fosse o que eu estou narrando aqui sobre as Escrituras, se isto for colocado na balança, irmão Hamilton, da nossa alma, você verá o quanto Deus considera o que você faz na casa dele. O quanto Deus te considera pelos pequenos serviços que você presta a ele. Se isso fosse colocado na balança da nossa consciência, nós soubéssemos que não estamos nos exibindo, não estamos fazendo um serviço para chegar diante das pessoas e dizer: eu sou capaz de fazer, e as pessoas não são capazes de fazer o que eu faço. Veja a maneira que eu atuo, veja a maneira que eu estou realizando. Quando nós queremos ostentar uma situação de ser o bambambam da história, Deus vai te deixar falando sozinho. Esta mulher não queria ser, ela não importava quanto a crítica das pessoas, a sua reputação não era boa,
Agora, ela investiu tudo. A mensagem intitulada O Homem Mais Insignificante da Cidade, o profeta só trata deste assunto desde o começo até a última página da mensagem. Ele fala que ela primeiro viu a festa e viu ele na festa, voltou na sua casa, pegou todo o dinheiro que ela tinha e foi na loja que tinha, e era uma loja especializada em perfume dos mais caros. Diz, qual é o mais caro, o melhor que está aqui? É esse, então é esse. Ele diz, ela foi lá na sua meia, tirou o dinheiro, contou e deu para pagar. Ela investiu tudo. Como que ela sabia que ia ter acesso a ele? Ela se preparou para comprar o perfume. Ela se preparou, ela estava fazendo o investimento. Mas quem garantia que ela entrava naquela festa? Ela investiu tudo que ela tinha? Eu tenho a mensagem aqui, não vou ler porque o tempo meu acabou. O profeta fala que era um dinheiro que ela tinha, um dinheiro proibido, um dinheiro de prostituição, que ela fazia isso. Mas o que ela queria fazer, estava acima de qualquer erro da vida dela. Ela viu Deus encarnado, ela era uma filha de Abraão, ela estava na mesma condição da mulher do poço. Satanás pegou essas mulheres e as moeu na sua moenda do pecado, massacrou, derrubou, espizinhou, tirou o nome delas, levou no lixo do mundo, levou a vender o seu corpo para o sustento delas. Ela estava numa situação degradada, uma situação moral da mais baixa, e Jesus está recebendo aquela mulher, aceitando ela ungir os seus pés, secar os seus pés depois de lavado com os seus cabelos. Jesus quietinho olhando ela fazer, ele sabia quem era aquela alma e por que ela estava prestando aquele serviço. Ela não estava ali para exibir um dom, ela estava ali para prestar um serviço a Ele. Aquilo estava antes da fundação do mundo, naquele dia, naquela hora. Aquela alma desesperada encontraria refúgio, encontraria salvação, encontraria Deus em carne. Ela viu Deus no manto de carne, cheio de pó da terra. Foi lá, ungiu, lavou, secou com seus cabelos e ungiu. Aí nós vemos no texto a parábola que o Senhor fez para Simão. Em resumo, como nós aproximamos de Deus? Por que nós aproximamos de Deus? Por que eu faço isto? Qual é a razão que eu faço? Por que eu sou um pastor? Você tem que saber por que você faz isso. O que te motiva a fazer isto? Objetivos e os motivos que estão de trás disto. Tá? É por isto que, por falta de ouvir e ter mais sensibilidade da voz do Espírito, é que a gente não dá valor naquilo mesmo que Deus me comissionou para fazer. O que eu faço, eu dou valor, eu aplico melhor, eu invisto tudo o que eu tenho naquilo que eu faço para o Senhor, sem visar qualquer elogio, ou aparecer na mídia, ou ser uma pessoa sabichona diante da sociedade. Eu quero entender e saber se isto está registrado no céu
o meu comportamento, a minha maneira. Se Deus enviou-me para fazer isso, se Ele me enviou, vou fazer da melhor maneira possível. E o ato daquela mulher, disse o Senhor, aonde este evangelho for pregado, vai ser dito deste ato que você fez. Ela não foi entendida na hora. A última coisa que Jesus disse para ela foi: os teus pecados te são perdoados. Agora, façamos a seguinte análise. Você acha que ela saiu dali e foi contar com o próximo homem? Jesus tinha perdoado ela. Você acha que a mulher do poço continuou mudando de marido? Mudar de marido é mudar de igreja, né? Ela passou por 6 igrejas. Na 7ª, ela encontrou o Senhor. Nós passamos por 6 eras da igreja. Na 7ª, você encontrou o Senhor. Porque se nós estamos fundamentados no que o profeta ensinou, Deus enviou um profeta. E o profeta manifestou a Cristo como foi na primeira vinda. Se blasfemaram na primeira vinda, certamente blasfemam na segunda vinda. Se teve gente que na primeira vinda estava no poço para apanhar água, se tinha uma Madalena naqueles dias, se tinha um Gadareno naqueles dias, então tem que ter esses dias. Se tem uma mulher que prestou um serviço a ele, sem que tivesse a ideia de chamar a atenção da sociedade, então tem que ter uma alma piedosa, amorosa, que quer somente servir a Deus, sem que as pessoas percebam o que ela está fazendo. O nosso Pai Celestial vê o que você faz e de uma maneira secreta Ele te recompensa. Deus guarde você de espírito arrogante, intransigente, desrespeitoso. Seja amoroso, bondoso, respeite o seu irmão, respeite o ministério que você está, respeite o seu pastor, a sua mulher, o seu filho. Tenha uma vida respeitosa e procure dar o melhor que você tem para Deus. Aquilo que Ele te deu, devolva para Ele. E você será bem sucedido. Porque se eu não sou rico, Deus sabe por quê. Se você não é rico, Deus sabe por quê. Se você fosse rico, será que você estaria me ouvindo pregar nessa noite? Se eu fosse rico, será que eu seria um pastor? Deus sabe a escala que Ele coloca você, a posição que Ele te coloca. A minha intenção, quando eu era jovem, era ser jornalista. Eu era fissurado por essa profissão. Não consegui ser jornalista. Porque se eu fosse, talvez não estaria aqui hoje. Então, você se deixa moldar, se conduzir por aquilo que Deus te orienta, tá? E quando nós estamos dispostos a render a Ele e ceder nossos direitos a Ele, então Deus tem um material para trabalhar. O seu serviço na casa do Senhor é dos mais importantes desta hora. Nem sequer um presidente de uma grande nação, um grande economista, um doador e feitor de tantos bens científicos, não chega nem perto daquilo que você faz para o Senhor, porque o seu serviço está sendo prestado para vidas que estão herdando a vida eterna. Quando você cuida do seu irmão, você está cuidando da própria obra do Senhor, você está cuidando do próprio Deus. Seja um corajoso, valente, humilde,
cuidador das coisas de Deus. Nunca falte no posto do seu dever e Deus te conduzirá. Deus abençoe em nome do Senhor.